Para muitas pessoas, o Pão de Açúcar pode ser apenas um supermercado frequentado por quem busca produtos premium. Para outras, no entanto, a marca representa uma grande oportunidade de investimento. Mas o que poucos sabem é que essa história começou muito antes das prateleiras sofisticadas e das ações na bolsa. Desde uma pequena doceria em São Paulo até se tornar um gigante do varejo, o Grupo Pão de Açúcar passou por desafios, disputas e transformações que moldaram o mercado brasileiro. E hoje, a gente vai te contar tudo isso. Eu sou a Isis Franco, seja muito bem-vinda ao VP Capital. A história do Grupo Pão de Açúcar começa com um imigrante português, que ao desembarcar no Brasil ainda não imaginava que seu nome estaria ligado a uma das maiores redes varejistas do país. Valentim dos Santos Diniz nasceu em Pomares do Jamelo, uma pequena vila em Portugal, e decidiu atravessar o Atlântico em busca de oportunidades na América do Sul. Como muitos imigrantes que chegaram ao Brasil no século XX, Valentim sonhava com uma vida melhor e com um futuro promissor para sua família. Ao aportar no Rio de Janeiro, um dos primeiros cenários que avistou foi o famoso Morro do Pão de Açúcar. A paisagem ficou gravada em sua memória e anos depois se tornaria inspiração para o nome do negócio que mudaria sua trajetória. Após se estabelecer em São Paulo, Valentim começou a empreender no ramo alimentício. Em 1948, abriu a doceria Pão de Açúcar, um pequeno estabelecimento especializado em doces e salgados. A loja se destacou rapidamente pela qualidade dos produtos e pelo serviço diferenciado, atendendo eventos sociais e corporativos. O sucesso inicial foi tão grande que apenas 4 anos depois, Valentim expandiu o negócio, abrindo 2 novas filiais. Mas a grande virada viria na década de 1950. Com a cidade de São Paulo crescendo e se modernizando, o comportamento dos consumidores começou a mudar. As pessoas buscavam cada vez mais praticidade na hora de fazer suas compras, e a cultura dos supermercados, já consolidada nos Estados Unidos e na Europa, começava a dar seus primeiros passos aqui no Brasil. E foi nesse contexto que o filho mais velho de Valentim, Abílio Diniz, entrou em cena. Com um olhar visionário para os negócios, ele convenceu o pai a transformar a doceria em um supermercado. Assim, em 1959 foi inaugurada a primeira unidade do supermercado Pão de Açúcar, localizada na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, em São Paulo, no mesmo endereço da antiga doceria. O novo modelo de negócio se mostrou um acerto. O supermercado oferecia uma experiência de compras inovadora para a época, permitindo que os clientes escolhessem os produtos diretamente nas gôndolas, sem precisar passar por um balcão para solicitar os itens. Com preços competitivos e um ambiente moderno, a loja rapidamente conquistou os consumidores paulistanos. Esse foi o ponto de partida para um crescimento acelerado que transformaria o Pão de Açúcar em um império varejista. Com a primeira unidade do supermercado funcionando bem, Abílio Diniz percebeu que havia um enorme potencial para crescer, mas para isso ele precisava entender como os grandes mercados internacionais operavam. Em 1960, ele passou 4 meses viajando pela Europa e pelos Estados Unidos, observando modelos de varejo bem-sucedidos. Essa viagem foi um divisor de águas. Inspirado pelas redes estrangeiras, Abílio voltou para o Brasil decidido a implementar as melhores práticas que conheceu. O resultado dessa experiência não demorou para aparecer. Em 1963, o Pão de Açúcar, como supermercado, inaugurou sua segunda unidade, no centro de São Paulo, na Rua Maria Antônia. Em pouco tempo, a empresa começou a adquirir redes concorrentes, acelerando seu crescimento. Em 1965, comprou a rede Sirva-se, incorporando mais 11 lojas ao seu portfólio. No ano seguinte, abriu sua primeira unidade fora da capital paulista, na cidade de Santos. A década de 1960 foi marcada por uma expansão agressiva. Em 1968, a empresa já contava com 64 supermercados espalhados por várias cidades. Mas Abílio não queria apenas crescer no Brasil, ele queria transformar o Pão de Açúcar em uma marca global. Ainda naquele ano, a rede criou a Divisão Internacional, inaugurando unidades em Portugal, Angola e Espanha. Em meio a esse crescimento acelerado, o grupo percebeu que precisava diversificar suas operações para competir com os gigantes internacionais, que já começavam a entrar no mercado brasileiro. Assim, nos anos 70, paralelamente ao Pão de Açúcar, a família Valentim abriu o Jumbo, o primeiro hipermercado do Brasil. O modelo foi inspirado nas grandes lojas francesas, como Carrefour, e permitia que os consumidores comprassem uma enorme variedade de produtos em um único lugar, incluindo alimentos, eletrodomésticos e até itens de uso pessoal.
A estratégia foi certeira, mas os desafios começaram a surgir. Com o rápido crescimento da empresa, também aumentaram as complexidades operacionais. Gerenciar dezenas de lojas espalhadas por várias cidades não era tarefa fácil. Além disso, a economia brasileira passou por momentos de instabilidade, afetando o consumo e aumentando os custos operacionais. Mesmo assim, o Pão de Açúcar decidiu inovar e, em 1969, lançou o primeiro supermercado 24 horas do Brasil, permitindo que os consumidores comprassem a qualquer momento do dia ou da noite. Além disso, apostou na expansão para novos formatos de loja, adquirindo redes menores em diversos estados, como Ceará, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro e Santa Catarina. O crescimento acelerado, no entanto, trouxe desafios internos. A entrada de novos concorrentes e necessidade de uma administração mais eficiente exigiam mudanças estruturais dentro do grupo. Os anos seguintes seriam marcados por aquisições estratégicas, conflitos familiares e uma grande transformação no modelo de negócios do Pão de Açúcar. Mas uma coisa era certa: a empresa já tinha deixado de ser apenas um supermercado. Ela havia se tornado um gigante do varejo e nessa história ainda havia muita coisa para rolar. E antes de continuarmos essa história, precisamos falar da AUVP Capital. Hoje somos a melhor consultoria de investimentos segundo o ranking BTG. E se você quer ser um dos nossos clientes e tem pelo menos R$500 mil investidos, pode clicar no link aqui e responder algumas perguntinhas. Já vou avisando que a fila tá grande, mas vamos te atender o mais rápido possível. Na década de 80, o Grupo Pão de Açúcar já havia se consolidado como uma das maiores redes de varejo do Brasil. No entanto, o que parecia ser um período de ascensão contínua deu lugar a uma fase turbulenta, marcada por conflitos internos e dificuldades financeiras. A empresa, que havia crescido aceleradamente nas décadas anteriores, começou a enfrentar problemas de gestão e divergências dentro da própria família Diniz. Os irmãos de Abílio Diniz, Alcides e Arnaldo, que também tinham participação na empresa, discordavam sobre os rumos do negócio. Enquanto Abílio defendia uma modernização agressiva e uma estratégia de expansão mais ousada, seus irmãos preferiam uma abordagem mais conservadora. Essas divergências resultaram em disputas internas que enfraqueceram a gestão do grupo e tornaram a tomada de decisões mais complexa. Ao mesmo tempo, a economia brasileira passava por momentos difíceis, com inflação alta e instabilidade política, o que impactou o poder de compra dos consumidores e reduziu as margens de lucro do setor varejista. O Pão de Açúcar, que havia apostado em um crescimento acelerado, sentiu os efeitos da crise e começou a acumular dívidas. Em meio a esse cenário desafiador, um evento trágico marcou a história do grupo: o sequestro de Abílio Diniz. Em dezembro de 1989, o empresário foi mantido em cativeiro por 153 horas, sendo libertado após uma operação policial. O episódio, amplamente repercutido pela mídia, abalou emocionalmente Abílio, mas também serviu como um ponto de virada para sua postura como líder empresarial. No início da década de 1990, com a empresa em dificuldades e prestes a colapsar financeiramente, Abílio assumiu o controle total dos negócios, tornando-se o acionista majoritário após a saída dos seus irmãos. Determinado a salvar o Pão de Açúcar, ele iniciou uma reforma radical na empresa. Seguindo o lema "corte, concentre e simplifique", Abílio implementou uma série de medidas drásticas. A primeira delas consistiu em cortar gastos, e com isso o número de lojas do grupo foi reduzido de 626 em 1985 para 262 em 1992, ou seja, quase 400 lojas tiveram suas operações encerradas nesse período. Com o fechamento dessas unidades, uma média de aproximadamente 30 mil funcionários foram demitidos. Abílio também vendeu ativos não essenciais e reduziu drasticamente os custos operacionais. Além disso, focou exclusivamente no varejo alimentar, encerrando negócios paralelos que não eram rentáveis. Uma das principais estratégias de Abílio para recuperar a empresa foi aproximar-se do consumidor. Ele criou o cargo de ouvidor do cliente, garantindo que todas as reclamações e sugestões fossem analisadas e transformadas em melhorias nas lojas. Além disso, investiu em promoções agressivas e programas de fidelidade, conquistando a confiança dos consumidores e aumentando o fluxo de clientes. O resultado dessas medidas foi um verdadeiro renascimento do Pão de Açúcar. A empresa voltou a crescer e reconquistou sua posição no mercado. No entanto, para garantir um futuro ainda mais sólido, seria necessário um novo parceiro estratégico. E foi assim que, em 1999, o grupo Casino entrou na história do Pão de Açúcar, dando início a uma nova fase repleta de desafios e disputas pelo controle da empresa.
Após superar a crise dos anos 80 e se consolidar novamente no mercado, o Grupo Pão de Açúcar precisava de um novo impulso para continuar crescendo. Esse impulso veio com uma parceria estratégica com o Grupo Casino, um dos maiores conglomerados de varejistas da França. Em 1999, o Casino adquiriu 25% das ações do Pão de Açúcar, tornando-se sócio minoritário e iniciando uma relação que mudaria o rumo da empresa. A entrada do Casino não foi o único grande movimento da época. O Pão de Açúcar seguiu uma estratégia agressiva de aquisições para expandir sua participação no mercado. Em 2003, uniu-se ao Grupo Sendas, uma das maiores redes varejistas do Rio de Janeiro. 2 anos depois, em 2005, a governança da empresa mudou drasticamente com a criação de uma holding compartilhada entre a Abílio Diniz e o Casino, dividindo o controle do grupo em 50% para cada um. Essa fase foi marcada por expansões estratégicas. Em 2007, o Pão de Açúcar entrou no promissor setor de atacarejo ao adquirir o açaí atacadista, um movimento que seria fundamental para os anos seguintes. Em 2009, o grupo diversificou ainda mais seu portfólio com a compra da rede de eletrodomésticos Ponto Frio e pouco depois a fusão com a Casas Bahia, criando a Via Varejo, que se tornaria o maior grupo de distribuição da América Latina. O crescimento do Pão de Açúcar também passou pelo mercado de capitais. Em 1995, a empresa realizou sua oferta pública inicial de ações, realizando seu famoso IPO na Bolsa de Valores de São Paulo, na B3. Captando na ocasião o equivalente a 112,1 milhões de dólares, sendo negociada sob o ticker PCAR3. Em 1997, a empresa se tornou a primeira varejista brasileira a ser listada na Bolsa de Nova York, a NYSE, captando 172,5 milhões de dólares na bolsa estrangeira e adotando o ticker CBD, derivado da razão social Companhia Brasileira de Distribuição. Apesar das conquistas, a relação entre Abílio Diniz e Casino começou a se deteriorar. O empresário brasileiro, acostumado a um estilo de liderança independente, resistia à crescente interferência do sócio francês. A tensão atingiu o ápice em 2011, quando Abílio tentou articular uma fusão entre o Pão de Açúcar e o Carrefour, o maior rival do Casino na França. O Casino vetou a fusão, o que deu início a um embate que culminaria na tomada total do Grupo Pão de Açúcar pelo grupo francês. Em 2012, Casino assumiu o controle total da empresa, pondo fim ao modelo de governança compartilhada. No ano seguinte, Abílio renunciou à presidência do Conselho de Administração, encerrando definitivamente a presença da família fundadora no comando da companhia. Com a saída de Abílio, o Grupo Pão de Açúcar passou por uma série de mudanças estruturais e estratégicas, sob o comando do Casino. O desafio agora era consolidar a empresa em um mercado cada vez mais dinâmico e competitivo. Mas o que viria a seguir mostraria que essa transição não seria tão simples. A saída de Abílio Diniz do Grupo Pão de Açúcar não foi apenas uma troca de comando, mas o desfecho de uma das disputas corporativas mais intensas da história do varejo brasileiro. Com o Casino no controle total do Grupo Pão de Açúcar, a empresa entrou em uma nova fase, marcada por mudanças estratégicas profundas. Uma das decisões mais importantes foi a venda da Via Varejo, que controlava as redes Casas Bahia e Ponto Frio. O Casino decidiu que era hora de focar exclusivamente no setor de varejo alimentar, deixando para trás o segmento de eletrodomésticos e eletrônicos. Em 2019, o grupo vendeu sua participação de 36% na Via Varejo em um leilão na B3. Esse movimento trouxe capital para o grupo e reforçou sua estratégia de especialização no setor de supermercados e atacarejo. Além da venda da Via Varejo, o grupo passou por uma série de ajustes operacionais. Algumas operações foram descontinuadas, enquanto outras foram reformuladas para atender a novas demandas do mercado. O grupo começou a investir mais fortemente em digitalização, experiência do consumidor e expansão das marcas próprias, apostando em um modelo de negócios mais ágil e adaptando a novas tendências do varejo. O período pós-Abílio Diniz também trouxe desafios. O Pão de Açúcar teve que se reinventar em um setor cada vez mais competitivo, enfrentando não apenas seus tradicionais concorrentes como Carrefour e Big, ex-Walmart, mas também o crescimento acelerado do atacarejo, segmento dominado pelo açaí, e a expansão das plataformas digitais de supermercados. Para se adaptar, o Grupo Pão de Açúcar acelerou sua estratégia digital. O Pão de Açúcar Delivery se consolidou como uma das principais plataformas de e-commerce alimentar do Brasil. Em 2022, as vendas online representaram quase 10% do faturamento total do grupo, um crescimento de 44% em relação ao ano anterior. Além disso, a empresa firmou uma parceria com o Mercado Livre,
delivery, permitindo que seus produtos fossem vendidos diretamente na plataforma da gigante do e-commerce. Outro movimento importante foi a reestruturação de suas lojas físicas. Em 2021, o grupo vendeu 71 unidades da bandeira Extra Hiper para o Assaí por 5,2 bilhões de reais, marcando sua saída definitiva do setor de hipermercados. Essa decisão foi tomada com o objetivo de concentrar esforços nas bandeiras Pão de Açúcar e Minuto Pão de Açúcar, voltadas a públicos mais segmentados e formatos mais rentáveis. No entanto, nem tudo foram acertos. O Pão de Açúcar ainda enfrentou desafios financeiros e precisou reavaliar constantemente suas operações. Em 2024, o grupo anunciou um aumento de capital de 704 milhões de reais, o que resultou na redução da participação do Casino para 22,5%, fazendo com que o conglomerado francês perdesse o controle do grupo Pão de Açúcar. Essa mudança abriu um novo capítulo na história da empresa, com possíveis novos investidores e um futuro incerto para sua governança. Ao longo dos últimos anos, o grupo Pão de Açúcar também tem reforçado seu portfólio de marcas próprias, como a Qualitá e a Taek, para atender ao crescente interesse dos consumidores por produtos mais acessíveis e saudáveis. O grupo segue investindo na expansão das lojas Minuto Pão de Açúcar e em modelos mais eficientes de supermercado, buscando se consolidar em um mercado cada vez mais dinâmico e digitalizado. Os próximos desafios do GPA envolvem a continuidade da transformação digital, a consolidação do e-commerce e a busca por novas oportunidades de crescimento. Com um mercado de varejo altamente competitivo, a empresa precisará continuar inovando para se manter relevante e garantir sua posição de destaque no setor. Se há algo que a história do grupo Pão de Açúcar mostra, é a sua capacidade de adaptação. Desde a pequena doceria fundada por Valentim Santos Diniz até se transformar numa gigante do varejo. A empresa passou por crises, disputas, aquisições e mudanças estratégicas. O que virá a seguir? Só o tempo dirá. Mas o que podemos garantir é que nós aqui da AUVP Capital estaremos aqui para acompanhar de perto, sempre trazendo atualizações sobre os novos capítulos dessa história. Hoje eu fico por aqui e até a próxima!